Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a Ficha Caiu. É um prazer ter você aqui novamente. Hoje eu recebo a fisioterapeuta pélvica Luciana Torres, mas, como você sabe, eu prefiro que ela mesma se apresente. Luciana, seja muito bem-vinda. Me diz, quem é você no mundo? Olá, Brenda. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu sou fisioterapeuta pélvica com foco em obstetrícia e saúde sexual feminina e masculina. E é isso. Trabalho na Vector, sou diretora da Vector, que é um espaço de fisioterapia em Contagem, no centro de Contagem. Legal. E o assunto de hoje, Lu, é menopausa. E por que nós vamos nos atrever a falar sobre ela? Por que será, né? Por que Porque será? ou a gente já entrou nela, ou a gente vai passar por ela, mas a gente não quer falar sobre ela, não é verdade? É a única certeza que toda mulher tem, a não ser que morra jovem, e que vai passar pela menopausa. É isso mesmo. Mas aí, a gente já começa esse bate-papo disparando aqui, porque eu quero saber de tudo o que essa sua clínica ouve entre quatro paredes quando você está lá com as mulheres. Qual é a queixa mais comum quando o assunto é menopausa, Lu? A primeira queixa é medo, né? Assim, eu tô entrando na menopausa e agora? Então, elas chegam angustiadas, elas chegam sem informações. E aí, no Brasil, principalmente, os médicos não abordam a vida sexual, então elas chegam com dor na relação sexual, elas estão já evitando a parceria, não estão tendo relação, estão abrindo mão, muitas vezes, de uma parte que é saúde, que é um dado, né? A OMS, ela preconiza sexo como parte da saúde. Ela é saúde, ela está dentro de saúde igual como dormir bem, como fazer atividade física, ter relações sexuais, e é um direito, né? É um prazer. Então, elas chegam cheias de mitos, com esse medo mesmo, já com alguns desconfortos, a secura, que aí a gente vai desenrolando aí. Olha o que só. acontece. Tá vendo, né, mulherada? Tem muita coisa para você se informar hoje aqui, né? Que a Lu vem exatamente pegar ali, ó, no ponto, para a gente falar bastante sobre a menopausa. Vamos falar disso várias vezes aqui. Então, se você não quer falar, só ouve e tá tudo certo, né? O bom é que lá só recebe a informação e se tiver dúvida, a gente está aberto lá nos nossos canais, né? Exatamente. E aí a menopausa, pode falar? Você quer me fazer alguma pergunta específica? Eu estava pesquisando, eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que você já até preparou para trazer essa informação para nós, mas eu sou uma jornalista que fica ali cutucando os assuntos, enfim, trazer aqui muitas dúvidas, além de ser uma mulher, obviamente. Mas eu estava pesquisando e eu descobri que a gente meio que dá um nome errado, né, para essa transição do período reprodutivo para o não reprodutivo da mulher, que no caso não é a menopausa. Ali ainda. É isso mesmo? É o climatério. E a gente... Climatério, peraí. Climatério. Tem nada a ver com temperatura, assim? Clima tem, uai, porque tem o clima da pessoa. Então, bora, vamos lá. Mas o que acontece? Na verdade, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, né? Que climatério é igual a menopausa. E é só o termo técnico. O climatério é a transição do período reprodutivo para o período não reprodutivo. Então, quando começa a ter alterações, né, lá no estrogênio, o estroma começa a baixar, então as mulheres começam a ter aqueles sintomas de fogacho, sentir aquele calorão, aquelas ondas de calor, secura vaginal, começa a falhar a menstruação, então às vezes vem um mês, aí falha 2, aí vem de novo, aí fica vindo certo, aí falha de novo. Então essa mudança, essa transição, ela é nomeada de climatério. A menopausa ela vai acontecer 12 meses e 1 dia após a última menstruação. Então, 12 meses e 1 dia. Olha como ela é precisa, olha como o nosso corpo é perfeito. Tem que anotar, não tem jeito. E são essas mudanças hormonais, e nem toda mulher vai ter todos os sintomas, né? Além do fogacho, tem a irritabilidade, porque são os hormônios que dão equilíbrio, né, para o nosso sistema. Então, a gente vai ficar com irritabilidade fácil, então às vezes fica muito nervosa, chora demais, ou perde o sono, então tem uma alteração aí no sono também. Então, quando começa a perceber esses sintomas, pode ser que já esteja no climatério. E é louco esse negócio de hormônio, né? Porque quando a gente engravida, acontece a mesma coisa. O nosso mundo, o nosso corpo parece que tem uma festa, uma rave de hormônios ali que a gente chora, ri, não é? Não dorme, não é isso? Exatamente. Então, o hormônio ele é um nosso aliado, podemos dizer assim, sim, né, Lu? Sim.
E quando vem a questão da menopausa, então o corpo também vai passar por essa questão hormonal, que é o que sempre se associa, né? Tanto é que a gente fala assim, menopausa, reposição hormonal. Parece que o negócio tá tudo ligado ali. E aí, a Letícia Torres, na caixa de perguntas que a gente abriu, né? Tanto você quanto eu lá no Ai, a Ficha Caiu, ela justamente quer saber a questão da idade também, né? Quando é que começa. E, gente, aí eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui. Quando a gente coloca uma caixinha de pergunta na rede social, é para você mandar sua pergunta, entendeu? Porque você agora vai falar assim, poxa, por que eu perdi essa oportunidade de mandar uma pergunta para a Luciana, né? Que é especialista no assunto. E aí eu vou tirar aquela dúvida, aquele grilo, aquele mito da minha cabeça. Então, quando for assim, pode mandar. Se você não quiser ser identificada, a gente não vai te identificar, porque a nossa intenção aqui é trazer informação para melhorar a sua qualidade de vida, certo? Então, conta pode mandar gente. Mensagem também. E depois também, a Lu vai estar disponível, viu, gente? Não é, se você arrependeu, e aí a gente talvez não fale de algum assunto ou uma dúvida específica, pode, depois que assistir o episódio, vai lá, ou no Instagram, ou lá no próprio YouTube, manda sua pergunta lá que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. Mas voltando aqui ao assunto, qual que é a idade? Tem uma idade para se iniciar? Não, naturalmente, porque a gente vai passar por esse curso natural, ou mulheres que fazem cirurgia para retirada de ovários vão passar mais cedo. Ah, é? Ou quimicamente também. Mulheres que tomam alguns medicamentos que vão ali parar essa produção de hormônio, elas podem entrar na menopausa precocemente. Então, tirando essa cirúrgico e química, em torno de 45 a 55 anos que começa o climatério. Então, tem essa faixa de idade. E 10 anos antes, né, disso, o corpo já começa a mudar. O corpo já começa a mudar com 10 anos? Isso, já começa a mudar. Então, por exemplo, 40 anos provavelmente o corpo já começa a mudar, a menstruação ela vai ficar diferente, ou vai ficar com fluxo maior, ou vai ficar com cólica. E aí chega muita gente no consultório nessa idade, né? Em torno de 40, que olha, não estou na menopausa, não estou no climatério, mas está diferente. Estou com cólica, não tinha cólica. E aí a gente vai trabalhando dentro das alterações físicas que vão acontecendo, né? De acordo com a avaliação, fortalecimento ou manipulação abdominal, para poder liberar e dar mais conforto para essas mulheres a partir de 40 anos. Então, é o meu caso. Inclusive, você falou um negócio de cólica, eu tive na minha médica recentemente e eu comecei a sentir cólica no período menstrual, coisa que eu não senti na vida inteira. Você acredita nisso? Aí agora eu tô começando, será que eu já tô entrando nesse climatério aí? Será? Não. Talvez? Não, né, Lu? Acredito que não. No climatério, não, porque o climatério vai ser quando você tiver outros sintomas. Ah, você começou a ficar irritada. Irritada é difícil, não, mas irritada, né? Porque quem me conhece uma hora dessa vai falar assim, você já nasceu com menopausa. Os fogachos, alteração de sono e alteração menstrual. Você começar a falhar. Mas mudar, tipo, tá vindo certinha, mas tá vindo com fluxo maior, tô tendo cólica, aí já pode ser o seu corpo mudando. Ok. Tá? Não que você esteja no climatério. O climatério mesmo é mais lá na frente. Bacana. Amém. Uma outra dúvida que eu tenho, que tem a ver com essa questão da menopausa, que eu ficava assim, gente, será que a mulher, quando ela menstrua muito cedo, ela também vai entrar na menopausa mais cedo? Ou não tem relação nada com isso? Não tem, assim, um martelo, não. Isso... Hoje, a gente vê as crianças menstruando mais cedo. Sim. Né? Mas cedo quanto? Porque eu menstruei com 11 anos, eu era uma criança, brincava de boneca. Eu fui com 12, também me considero uma criança. Fiquei assustadíssima na época. Foi loucura, menina. Eu falei, de repente... E eu acho que eu fui a primeira da minha turma, das minhas primas, sabe, gente? E elas me excluíram quando elas souberam disso. Gente, poxa vida. Eu me senti... Teve uma situação... É traumático isso pra gente, né? Dependendo de como foi a educação, né? Não, nenhuma. Da mãe. Eu não sabia o que estava acontecendo, achei que tinha machucado. É um assunto que a gente pode vir aqui depois falar, viu? Eu acho que isso aqui, toda mulher tem uma história dessa ligada a isso, não é? Tem assunto pra mim, eu falei assim, será que eu não posso mais brincar de Barbie? Meu Deus, o que é isso? Será Virei que eu já moça, sou o que é isso? O que isso quer dizer? O que é isso quer dizer? Eu tive raiva. Eu não, tive vergonha. Também. Gente, não. E aquela coisa de mulheres que ainda fazem isso. Ah, virou mocinha. E dá um tapa na sua bunda. Você fala assim... Avisar pra família inteira. Eu nem sei o que tá acontecendo. E a minha tia, sem noção que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, poxa, virei a história agora, né? A notícia da família. E aí eu lembro que a minha comadre, quando veio falar da minha filhada... Ixi, ela vai saber a hora que ela ouviu esse podcast. Ela me contou
E ela falou assim, mas não fala nada não, porque né, ela tá assim... Eu falei, calma, eu passei por isso. Eu não vou falar absolutamente nada. É uma coisa íntima dela. Se ela quiser, ela vem e me conta, comenta, pede ajuda. Agora, eu jamais vou chegar e fazer nela o que fizeram comigo, que foi constrangedor. E normalmente na frente de muitas pessoas, na frente né? de todo mundo, assim. Eu falei, gente, minhas primas me abandonaram, porque eu virei moça, não sei o que é isso. Não posso brincar mais de boneca? O que é? E por que eu virei a notícia? Que história é essa? Que prêmio que é esse, né? Que eu história ganhei, é que eu não tô nem sabendo. Antes as mulheres investissem mais em dar informação às filhas precocemente, né? Preparassem elas para esse momento, do que ficar fazendo essa festa que, Pra mim já foi assim, a menstruação era um nojo. Era nojento. Ainda tem era isso, horrível. Né? E tudo com muito nojo, assim. E aí, quando veio, eu fiquei super assustada e com vergonha. Porque aí agora eu estava suja, né? É verdade. E não tem nada a ver com isso, ver. né? É saúde, gente. Menstruação é saúde. Não, e é o que a gente falou, nosso corpo é perfeito. Gente, aí quando a gente descobre o autoconhecimento é muito importante, né, Lu? Você ressignifica. Muita coisa. E o nosso corpo, ele é cíclico, né? Cíclico. A menarca, que é essa primeira menstruação, ela é passagem da infância para mulher ali. Não uma mulher já com 12 anos, mas assim, é uma passagem. Olha, agora o seu corpo vai receber outros hormônios. E à medida que a gente vai amadurecendo, vão acontecendo coisas. A gente vai à fase reprodutiva, né? E até chegar na menopausa, que é onde a gente vê... A gente tá começando de trás para frente, né? Se a gente for pensar. Mas olha, estou aberta para vir falar de todas as partes, as fases, né, da vida da mulher, que eu amo falar demais. Do que você reprodutiva, é fera, tudo. que eu amo, gente. Essa mulher é maravilhosa. Nossa, no assunto saúde da mulher, referência total. Doutora Perereca, né? Segundo a minha sócia. Não, já tem o título desse episódio, Doutora Perereca. Oh, meu Deus. Vou aceitar o marketing. Por favor, eu nem né, uso isso, né? No consultório eu não uso. Nomeio mesmo. É vulva, é vagina, sabe? Nomeio, porque é importante também, até para proteção. Né? A Aline veio aqui e falou isso. Mas a gente tem esse ciclo, essa fase cíclica. Então, cada fase tem uma especificidade, cada fase precisa de uma educação sexual diferente. Então, a criança vai ter uma educação sexual ali para proteção, para ela entender o que os outros podem e o que não, para mostrar essa criança que ela é importante, que o desejo dela é importante, que o medo dela é válido. Aí tem vem que ser considerado. Muito considerado, né? A gente precisa ler as crianças, ouvir as crianças, né? Não é disso, a criança não sabe. A criança sabe. E ela precisa ter informação do que pode e o que não pode com ela, né? Do que é violação. Porque isso vai interferir lá na vida sexual adulta. Mulheres que estão aí apanhando, mulheres que têm dor na relação sexual e acham que é normal, porque lá na infância isso acontecia, né? E acontecia com a minha mãe, acontecia com meus irmãos, né? E aí a gente vai aprendendo a cada fase um tipo de educação sexual diferente. Aí na adolescência vem a proteção, a primeira adolescência, né? Porque eu vou falar aqui que tem uma segunda adolescência lá na fase idosa. Oi? Que aí... Para tudo! Repete! A segunda adolescência, porque a gente tem... Já tô gostando disso já. Existe... Não, mas aí é para chamar atenção. Vou puxar a orelhinha ali. O que acontece? Na adolescência... Os adolescentes vão entrar para a vida sexual e elas precisam de informação. Querendo ou não, aceitando ou não, adolescentes têm relação sexual. Né, ponto. gente? Né? Ponto não vou entrar final. em mérito se pode, se não pode, se é legal, se não é. Converse com sua criança e explique isso. Mas elas vão entrar. Se elas têm informação, elas vão se proteger. O que tem acontecido? O número de IST, que é infecção sexualmente transmissível, é muito alto na adolescência e no idoso. Porque não usa preservativo. Porque o idoso acha que não vai engravidar, né? A mulher não vai engravidar mais. Não precisa usar. Né? Não precisa usar. Mas tá ali na adolescência, na segunda adolescência da vida. A terceira, né? Porque eu acho que a primeira é lá na infância, com 2 anos. Achei que a adolescência é tipo curtir a vida doidado com uma cabeça mais no lugar. É curtir doidado. Mas com essa não falta de tem, responsabilidade. mas na verdade... Entendi. Não tem... Hoje... Meus avós, eles não têm ideia, apesar de ter passado pelo boom de AIDS, né, que foi ali nos anos 80, eles não têm ideia que eles vão pegar. Se ficar aí, furunfando, brincando com todo mundo. Então, quando a gente vai estudar isso, é um público difícil de acessar. Imagina. Como que eu vou acessar esse público idoso? Então, eu preciso de ir em lugares específicos, com uma fala específica. Porque quem é essa garota para me ensinar o que eu faço, o que eu não faço? Então, tem tudo isso, sabe? Então, de uma geração que não se falava
esse assunto com Não CDC. se A gente está falava. contando o nosso caso aqui. Olha a geração que a gente viveu, já não tinha informação. Imagina os nossos avós, né? Que não vai nem admitir. Ah, não, minha filha, eu não quero falar desse assunto com Quem você, que é essa não. garota, né? Quem é essa garota que E tá vindo me aí? falar para usar preservativo? Mas é um público que a gente precisa acolher com muito carinho. Com muito carinho. Porque a Nossa. camisinha ela não é só para preservar contra uma gestação Ah, indesejada. isso. Né? Muito, muito para além disso. Porque de tudo que pode acontecer, a gestação é quase um alívio. É verdade. Né? É verdade. E hoje a gente cresceu muito o número de ST, tanto em adolescentes, porque os adolescentes de hoje não passaram pelo que a gente viu, né? Que muita gente morrendo, se falava demais, Sim. né? Eu lembro criança ouvindo a Xuxa falando da cura da AIDS. É verdade, sabe? é mesmo. Então, assim, a gente presenciou muito isso, né? Eu sou de 86, então eu sou de 83. Cresci. Crescemos ali ouvindo essas coisas. É. E os idosos, por mais que passaram, comigo não acontece, porque eu sou uma pessoa pura. Agora eu sou viúva, eu posso transar com quem eu quiser, pode. Mas usa camisinha. Eles vão assistir esse podcast? Acho que não. Então, filhos, conversem. Filhos, boa. Mas aí, uma outra coisa que eu vou entrar aqui, a gente tá saindo até fora depois. Não, tem nada fora, não. Vamos lá. Conversem, mas filhos não têm poder sobre o corpos dos pais, tá? Permitam eles a viver. Deixem eles felizes. Transar é saúde. Relação sexual é saúde. Deixa eles viverem a vida deles. Com cuidado. Porque eu já vi, você também já deve ter visto. Minha avó faleceu, aí agora meu avô conheceu uma pessoa, um absurdo, colocar no lugar da minha avó. Várias pessoas, meu avô só fica na... agora ele quer só ir no forró. Cada semana com uma mulher diferente do forró. Deixa ele, gente. Deixa ele viver, sabe? Deixa viver. Mas só aqui, toma cuidado. Aqui, ó, você tá indo pros forró agora? Toma aqui isso aqui pra você encapar o negócio. Não deve estar, assim, lá grandes coisas, mas precisa encapar. Tá levando disso, Viagra, né? A camisinha ajuda também. Você pode, tá tudo certo. Mas não ter esse controle do corpo dos idosos. Assim como a gente não tem o controle do corpo do adolescente, da criança, a gente tem que proteger mesmo, cuidar. Informação, né? Isso. Legal, Lu. Adorei que você fez esse parêntese aqui, porque... Enorme, não parêntese desse também. Não, preciso, necessário. Porque aqui, gente, o bate-papo só começa. Onde ele vai... Onde ele vai, só Jesus. Aí a gente vai tocando aqui, né? Então, a gente estava falando também de sintomas, né? Do climatério aí que você falou. Mas eu estava pesquisando de novo e me chamou uma atenção muito grande sobre um sintoma que acontece nesse período da mulher aí, que é atrofia vaginal. O que é isso, Luciana do céu? Que medo, né? Vem porque atrofia é um nome muito feio, assim, cara. De atrofiar, né? Parece que vai... E é justamente o ressecamento que acontece por causa da queda do estradiol. Então, esse hormônio, ele é responsável pela elasticidade, pela elasticidade... Eu falei elasticidade já, né? Elasticidade, hidratação... a espessura também e manter aquela umidade. Porque a gente, antes da menopausa, principalmente se a gente não toma hormônio, né? Porque alguns hormônios, alguns anticoncepcionais alteram isso também. Mas não resseca tanto quanto na menopausa. Mas a gente fica úmido, né? Sim. Tudo no nosso corpo, todas as mucosas, a boca, o nariz e a vulva, o intestino, tudo tem um muco normal, natural, dali. Na menopausa isso cai. Então a pele ela fica fina, ela fica friável, que é quando... Pensa uma pele de uma pessoa bem idosa, que só de você pegar ela rasga. Sei. Então a pele da vagina ela vai ficar friável, ressecada, pode ter ardência, então ela fica mais susceptível a infecções de candidíase, infecções urinárias de recorrência, ela pode começar a acontecer no climatério, na menopausa. Então, isso é a atrofia vaginal. E aí, o conjunto, né, de todas as coisas, atrofia, infecção de urina, pode ter uma alteração intestinal também nesse período, então é importante avaliar. Isso chama síndrome gênito-urinária da menopausa, que é isso tudo que acontece, esses sintomas. E aí, o que a gente faz para prevenir? Primeiro, buscar um médico com informação para poder discutir os possíveis tratamentos, buscar a fisioterapia pélvica, que a gente tem tratamentos bem legais, como radiofrequência, e o fortalecimento dessa musculatura para melhorar a vascularização, né, desse lugar aí.
os hormonais, os tratamentos hormonais, que lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho, e os hidratantes vaginais, que tem hidratantes vaginais com hormônio e hidratantes vaginais com ácido hialurônico, que vão proteger. Sério? Sim. Esse ácido hialurônico que é difícil falar, né? Menina, é mesmo? Isso. Aí tem que ver se a pessoa não tem uma alergia, uma dermatite, sabe? Para poder usar, mas existem aí, hoje eu tenho a Luana, do Desbloqueio, que é minha parceira, ela vende, eu tenho de pronta entrega lá para as minhas pacientes. Legal. Sabe? Ele é muito bom. E usa como hidratante mesmo, igual a gente hidrata a pele, a gente vai hidratar a vulva. Que bacana, olha só. E isso já gera um resultado para a mulher, assim, né? Imediato. Se a gente hidrata a nossa pele, já sente. Olha que interessante. Para ele fazer efeito, ele precisa ser usado contínuo, né? Então, assim, às vezes 3 vezes na semana, ou diariamente, ali à noite. Vai dormir sem uso de calcinha, com, né, uma roupinha, deixa ela respirar. E aí vai usar, ela forma uma camada mesmo para reter a umidade natural. Que legal. Né? E tem outros cuidados. Não precisa ficar higiene íntima, que é uma coisa assim também, que a gente fala e todo mundo, eu já escutei de colegas, não precisa falar de higiene íntima, mas você vai conversar com o paciente, já está passando sabonete sabonete que passa no corpo, lá na vulva. Não pode. Não, muda o pH. Então, na verdade, a vagina é autolimpante. A gente não precisa de pôr ducha, nada. Não precisa de ficar limpando, lavando toda vez que vai fazer xixi. Sabe? Secou, batidinha, é suficiente. E usar um sabonete próprio, íntimo. Que não tenha detergente. Então, assim, quanto mais natural, melhor. Porque ele vai ter o pH dessa região, que é um pH mais ácido do que do corpo. E não vai tirar a umidade natural. Entendi. Tá? Então, assim, é só esses cuidados, né? A gente não precisa ficar esfregando. Afastou ali, tirou o esmegma, que é aquele branquinho, que é o que gera mau cheiro. Sim. Porque odor de vulva é odor de vulva. Que é normal. Odor assim de como pênis, o odor de seu pênis. sovaco vai feder se você não cuidar dele. Se não lavar. Mas não vai cheirar flores. Não vai cheirar flores. Né? Isso é legal você falar, porque é o que você falou, assim como a menstruação parecia, e hoje a gente já entende que não é uma coisa suja, é a mesma coisa, isso é coisa natural do corpo, né? Não tem secreção. Hoje secreção, né? Saliva. E algumas coisas também que causam ressecamento, que não são menopausa, são antihistamínicos, né? Que são os remédios de alergia. Sei. Ele seca a secreção, né? Isso. Então, normalmente tá ali com arrinite, sinusite, aí o médico manda tomar um antihistamínico, que às vezes tem ressecamento lá na vulva por isso. Porque ele resseca tudo. Então, vai ressecar. E aí, tem pessoas que tomam muito, né? Entendi. Antibióticos também alteram a flora bacteriana, a flora natural da vagina, do ânus. Então, pode gerar diarreia, pode gerar candidíase. Batata. Tomei antibiótico. Eu falei antibiótico, não falei anticoncepcional, não. Não, antibiótico. Ai, gente, às vezes eu troco, vocês me perdoem. O antibiótico, ele vai matar as bactérias ruins que estiver provocando ali alguma coisa, mas também vai alterar as bactérias boas que mantém o equilíbrio. Então, pode vir aí. Sempre que eu tomo antibiótico, vem uma candidíase depois. Medicamentosa. Então, é importante tomar antibiótico só quando precisar. Né? Não ficar tomando aí. Tem gente que adora, né? Exato. Já toma aqui, gripe, toda vez que acontece, eu já vou lá resfriado, Covid, antibiótico não trata. Então, vai tratar outras coisas. Legal. Com outras medicações. E o antihistamínico também pode causar o ressecamento. Tá? Boa, Lu. Mas é só sempre conversar com o médico mesmo e às vezes entender, porque é transitório. Vai tomar uma medicação, sentiu secura, mas quando acabar a medicação vai voltar. Né? Não precisa assim de se preocupar, não é para sempre, vai voltar ao normal. Bacana, nossa, adorei você ter falado isso daí, porque é o que a gente está falando. Autoconhecimento faz da gente... ninguém te tira, né? O conhecimento. E quando você olha para si, começa a observar, que é muito importante observar o corpo, as alterações, né? Igual você falou, e o climatério já começa antes. Então, o que eu estou sentindo agora? Né? O que eu passei a sentir? O que eu não estou sentindo? O que mudou? E levar isso realmente para o médico, para a fisioterapeuta pélvica, né? E dizer, olha, eu estou assim, assim, assado. Porque a gente fica muitas vezes com vergonha, né? E fica com vergonha. E assim, só abrir um outro parênteses, a fisioterapia pélvica é um profissional de primeiro contato. A fisioterapia, né? Eu falei pélvica, mas a fisioterapia é um profissional de primeiro contato. Então, a gente não precisa de aval de médico, pedido de médico, se pode, se não pode. A não ser em casos muito específicos, um câncer, né? Alguma coisa ali que está sendo já tratado com o médico, né? Assim, mas a pessoa pode procurar a fisioterapia primeiro. Tô com dor. Comecei a ter dor na relação. Quando eu vou ter relação,
começou ali a me incomodar, antes não tinha isso, vou passar no... Não precisa. Pode também, mas não precisa, sabe? Pode ir direto na fisioterapia pélvica, porque é um sintoma, né? A dor na relação sexual, ela não é normal. Nenhuma mulher precisa sentir dor em nenhuma fase, nem na primeira relação. E a gente depois pode falar disso também. Olha. E aí, às vezes, a mulher não tinha dor e começa a ter dor. Então, a gente precisa investigar. E aí, essa questão do me conhecer... eu não tinha essa dor, por que eu tô com essa dor? É físico, né? É porque eu tô entrando no climatério? É porque tá ressecado? Ou tem outras questões? Verdade. Ou tem aqui alguma coisa no relacionamento, alguma coisa que tá me incomodando com essa parceria. Emocional, né? Emocional, exatamente. Assim, na verdade, as disfunções sexuais mesmo, a maior parte delas é emocional. Olha é pouca coisa que é físico, né? Assim, tá com ressecamento. Porque, olha só, imagina. Se for só pelo ressecamento, hidratou. Acabou. Verdade. Teoricamente, né? Acabou. Verdade. Mas não é o que acontece. Olha, Acontecem outras coisas. Inclusive, a maior queixa das mulheres climatéricas, 60%, é o desejo hipoativo, né? Disfunção de desejo sexual hipoativo, DSH, que a gente chama. Que é a falta de vontade, vontade de ter relação sexual, mesmo em casamento saudável. Porque a gente, às vezes, acha, é porque o casamento tá ruim, né? Que a gente já estava discutindo, tô perdendo interesse porque tá insuportável essa relação aqui. Mas, às vezes, o relacionamento é bom, é legal, e ainda assim cai. E aí vem outras questões. Então, é tudo muito emocional. Aí começa a ter dor, porque não quero nem transar, foi deixando isso pela rotina, Entendi. né? Então, tem essa questão da dor, do emocional também. Então, a gente vai tratar isso também lá na fisioterapia. Show. Especializada. Nem tem que ser especializada, né? Fisioterapia pélvica, nesse não caso. Vai resolver. Legal. E você que está nos assistindo, tá gostando desse bate-papo? Claro que tá, né? Nós estamos falando de um assunto aqui que ninguém gosta de falar. Quando começa isso na rodinha, alguém já sai de lado, já não quer bater aquele papo mais, pula para outro assunto, fala da novela. Enfim, a menopausa, coitada, fica ali jogada de lado. Mas se você tá gostando, deixa o seu like aqui, né? E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Ativa o seu sininho, porque quando tiver uma convidada nova, como a Luciana Torres, você já fica ali com o alerta ligado, já recebe uma notificação. E eu também quero agradecer aqui mais uma vez ao Parceiro, né? Que só no nome já fala tudo. Parceiro, nosso parceiro aqui do A Ficha Caiu, que acredita nesse projeto de empoderar mulheres, levar informação de qualidade. E o que é o Parceiro? É a única solução que utiliza a combinação de uma metodologia exclusiva aliada a uma tecnologia de ponta e inteligência artificial e proporciona ao empreendedora da área da beleza, um aumento imediato e significativo de 20% do seu faturamento. Coisa boa, né? Pois é, se você é dona ou dono de salão de beleza, barbearia, clínica de estética ou estúdio de tatuagem, entre em contato para descobrir outras vantagens no site eparceiro.com. Lu, e como é que a gente pode lidar melhor com essas mudanças do nosso corpo entre, né, o climatério, menopausa? Como é que a gente absorve isso tudo e fala assim, isso não é um bicho de 7 cabeças? Informação, né? Informação, acho que é tudo. É o que nos tira o medo. A gente tem medo do que a gente não conhece. É verdade. A gente tem medo do que não é falado. Né? Então, a gente tem medo ignorado, do que é caso, ignorado, a gente vai passar negligenciado. Por isso. A gente vai passar, gente. A gente vai passar. Eu quero passar e passar muito também. Tempo ainda, porque eu quero viver bastante. E é possível ter uma vida saudável, feliz, plena, sexualmente ativa nessa fase, tendo informação. E tá tudo bem também. As mulheres que falam, não quero mais, fechei a fábrica agora, não vou ter mais relação sexual. Tá tudo bem. Mas é importante que essas mulheres tomem escolhas conscientes. Não aceite. Tipo assim, eu tô tendo dor. Nossa, era bom, mas tô tendo tanta dor que eu não quero mais. Entendi. Porque não tem informação que aquela dor ali tem tratamento. E é um tratamento simples, não é um bicho de 7 cabeças, um tratamento demorado, é um tratamento simples. Quando acontece a atrofia, o que pode acontecer na luz da vagina, principalmente mulheres que se relacionam com o homem e vai ter penetração, vai lesionando o canal vaginal, vai gerando microfissuras, microcicatrizes e fecha mesmo a luz.
Então, a atrofia, né, do fechar também vem disso. Fecha e fica dolorido ou fica difícil a penetração. Entendi. Então, isso acontece muito com mulheres que não têm um parceiro fixo, fica muito tempo sem ter relação, e aí quando começa a namorar, não cabe mais. Não cabe mais um pênis aqui. Porque foi acontecendo, foi deixando, né? Foi negligenciado. Então, mesmo mulheres que não têm parceiro, não precisa passar por esse processo de dor. Sabe? Se não tem parceiro fixo. A gente pode, o tratamento ele é muito simples. Eu preciso primeiro avaliar para entender o que eu vou orientar para essa pessoa fazer em casa. Sim. Mas a gente pode usar vibrador, né? Alguns vibradores específicos. A gente pode usar dilatadores para poder manter aquele canal ali aberto, né? Para ela receber novamente uma relação sexual e para ter uma relação sexual saudável mesmo. Sim. Então, assim, eu já atendi mulheres de 82 anos, sabe? Sério? Ah, não, conta. Conta. Ela não queria, na verdade, ter outro parceiro. Ela morava na casa com o marido, mas eram separados de corpos. Não, ela não queria ter relações ali, né? Com ele. Ela tinha uma raiva, a gente entende, né? Ela tinha uma raiva dele e eles se separaram de corpos, mas moravam. 82 anos. Não fazia nem sentido de morar sozinho. Pra fazer companhia, né? Mas ela me procurou porque ela começou a ter um escape de urina. Então, assim, ela demorou para ter uma incontinência urinária porque ela nunca gestou. É uma mulher que adotou filhos, ela nunca gestou. E a gestação que lesiona, né? Que pode causar incontinência urinária. Então, ela foi ter bem mais madura. Legal. E ela buscou o atendimento, mas na consulta ela já trouxe, olha, eu quero um jeito de me aliviar, porque eu não vou transar com meu marido, porque a gente não tem mais essa relação sexual ativa, mas eu mereço. E assim, a gente teve uma conversa tão legal, era muito gostoso. A consulta dela, ela pediu um cappuccino, ela tomava um cappuccino e ia conversando comigo, e foi muito legal. Então, assim, eu gosto de trazer esses exemplos. Tem outras, tem uma outra de 76 que separou de um marido muito violento. Eita. Conheceu um rapaz, assim, 20 anos mais novo. Uau! Um rapaz não, porque ela tinha 76, então ele tinha 56. Nossa, já era um jovem senhor. Com ela já. E aí ela conheceu, e quando foi ter a relação sexual, dor por causa da menopausa, né? Então, até aos 76 anos, ela já tinha muitos anos que estava, e ela não tinha relação com esse ex-marido por causa das violências, né? É triste a história dela, não é uma história bacana. Então, ela veio por isso, a gente tratou para ela ter relação com esse novo parceiro. Então, não tem vergonha em procurar. E muitas mulheres não tratam, às vezes, porque o médico, quem que tem de referência normalmente é o médico ginecologista. Isso. Não aborda a sexualidade. Vai abordar a menopausa, vai perguntar se está tudo bem, vai abordar ali a questão hormonal, mas não pergunta assim, e aí, você está transando? Você está tendo vida sexual ativa? Como que tá? Precisa de ajuda? Porque nem todo mundo tem o saber disso, né? Nem todo mundo estuda sexologia. Caminha. Olha, eu vou te encaminhar para profissional tal, que vai te ajudar a melhorar isso, a função. Então, vem muito. E é tão possível que vem mulheres já queixando-se, olha, eu quero, porque agora eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, que eu não vou mais engravidar, então o medo de engravidar passou, então eu quero aproveitar. Então, minha libido está ótima. E aí vem trazendo outra perspectiva do que a gente normalmente vê. Porque o que eu faço para meu marido me querer mais? Porque eu quero, e aí, como é que eu faço? Eu não quero separar, eu gosto dele, admiração. Né? E então tem esses dois lados, né? Então é possível mesmo ter uma vida sexual ativa, é possível recuperar e é possível ter daqui para frente, porque às vezes teve uma relação sexual com dor, né? Nunca é tarde. Sempre há tempo. Sempre é tempo, gente. 82 anos. Quero ser igual ela. Quando eu crescer. Não, de ter esse desejo de se redescobrir a qualquer momento, de buscar a informação correta, de se tratar, de se cuidar, né? Isso é muito legal, você ver isso numa paciente. Imagina, isso mostra muita coisa para nós mulheres, né? Porque eu vejo isso que você falou muito sério. Primeiro, das mulheres procurarem o ginecologista, que é muito comum, né? A ginecologista, todo ano a gente está lá fazendo nosso check-up, não sei o quê. Graças a Deus, eu admiro as mulheres por isso que a gente vive mais anos, inclusive, né? Porque a gente se cuida. Ao contrário dos homens que, nossa... Fala que vai no hospital, o cara, né, morre, mas morre antes de ir. Homens têm obstrução da próstata porque não querem fazer o exame. Exato. Simples.
E não é nada, não é um exame nem ruim. Eu nunca fiz, obviamente, né? Porque não, a faz gente já sentido. fez exames muito mais invasivos. Não, os nossos exames, Papa Nicolau, medicina, ajuda nós aí, como diz quem que fala? Não sei se é você, que é tipo um macaco, né, que coloca na gente, fica rodando negócio na gente. Alguém me falou isso, eu falei, é exatamente isso. Eu espero. Pra quê? Não, é a minha amiga Rafa que falou isso. Aí eu falei, gente, pra quê? A medicina já avançou tanto, né? Mas e aí os homens vão lá e quer comer, tomar uma dedada? Um dedinho. Pelo amor de Deus, gente. E detalhe, né? Porque isso é só pra prevenir. É um rastreio. Porque se fizer a cirurgia, fica impotente. E aí? Exato. E outra coisa, e é a partir de uma certa idade só. A gente não, desde a hora que... Desde a primeira menstruação, até um pouco antes, quando você já começa a ver uns sintomas, né? Começa a aparecer o peito crescer, aí você fala, já tem que levar para avaliar. E aí, homens da minha vida, do planeta, acorda, né? Só isso que eu tenho para dizer, porque se vocês querem viver mais, vocês não vão chegar aos 82 anos querendo gozar plenamente igual a senhora que você igual atende. A senhora. Muito fofinha. Já sou fã sua. Muito fofinha. Quando você vê esse podcast, já sou fã sua. A Lu vai te mandar com certeza. Vou sim. Então, assim, a gente tem que exigir também. Se o médico não perguntar, a médica não perguntar, doutor, eu quero falar desse assunto. Eu assisti o podcast da Luciana Torres no ar, a ficha caiu. E ela falou que eu tenho que trazer isso aqui para você. Me ajuda. Isso. Ou então me orienta. Onde que eu tenho que ir? É lá com a Luciana mesmo? É lá na Luciana. Né? Então, médicas, ginecologistas aí, homens também, que recebem as pacientes. Não sabe o que fazer? Ok, tá tudo certo. Mas encaminha. Aqui, tem uma profissional muito séria, muito respeitosa e que está aí para resolver a vida dessas mulheres. Né? E tem a opção de consulta online também. É? Eu faço online, né? Dá para fazer. Mundo! Pandemia Luciana está aqui para te atender, mulheres do mundo! A pandemia trouxe isso, né, pra gente. A gente não podia e agora a fisioterapia pode atender. É claro que tem um limite de ação, a gente entende. Mas principalmente dentro da sexologia é muito possível, é muito tranquilo de lidar. Eu já atendi pacientes na Irlanda, Portugal, brasileiras que moram fora, né? Então, é bem legal, bem possível e tem um resultado muito bom. Legal, show. Vamos para as perguntas das nossas seguidoras, as maravilhosas, né? Letícia Torres, mais uma vez, obrigada pela sua participação. A Elisângela Pires, um beijo, querida, tá sempre aqui com a gente na Rede do Ai, a ficha caiu ali, ativa. Ela falou, Lu, que ela sofre com a falta de colágeno, né? E isso tem causado dores musculares na virilha. Como é que é isso? Tem isso também? Será que é o colágeno? Será que é o colágeno? Quem diz que é o colágeno? Aí, ó, ele tá te provocando. Porque tem que entender como que é essa dor, né? Uhum. Então, assim, eu vou falar por alto, mas pode não ser o caso dela. Tá. Porque vai cair o colágeno mesmo, a gente perde colágeno com a idade. Começa normal, a nascer, fisiológico. Já vai baixando. Então, vai perder. Com a menopausa, vai ficar, se for na região ali da vulva, né? Que ela fala virilha, e eu acredito que seja na região vulvar. Pode ser por causa já da atrofia. Então, assim, pode ser um monte de coisas. Pode ser colágeno também, mas falta de colágeno não gera dor. Né? A gente não fica dor no rosto quando a pele cai. Verdade. Entendeu? Então, precisa entender o porquê dessa dor, o caminho para tratar. E aí, por exemplo, na vulva, a gente tem flacidez, né? Ali nos grandes lábios. Tem a atrofia que vai perder microvasos sanguíneos. A gente usa a radiofrequência na vulva e fica assim, o resultado é muito bacana. Melhora a umidade, melhora o aspecto. Uau. E às vezes vai melhorar a dor. Mas eu não acredito que seja falta de colágeno que está causando dor nessa pessoa. Qual seria o seu palpite? Sem né? Olha, quais possibilidades? Ela pode estar com dor se ela já estiver na menopausa por causa da atrofia. Então, a gente precisa de cuidar, né? Deixar ela saudável para perder a dor. Tudo, lubrificação, mais essa textura ali da pele, né? Uma hidratação. Ou pode ser emocional.
o medo, né? Tô envelhecendo, tô ficando velha, e isso mexe com a gente e gera dor. A dor é um sintoma, igual a febre. Alguma coisa aconteceu para gerar dor, alguma coisa aconteceu para gerar a febre. Tá mandando recado. Então, parar e olhar, por que dessa dor? Do que eu tô fugindo? Então, assim, não tem como eu falar, Sim, isso, mesmo que eu não sei a história. Mas colágeno, falta de colágeno por si só não gera dor. Então, tem mais alguma coisa aí que dá pra gente cuidar, dá pra avaliar, dá pra passar um tratamento super tranquilo e ela vai ficar plena e sem dor. Show, plena ela já é. Você tem que ver essa mulher, eu sou fã dela demais. Então não é pra sentir dor não, gente, dor não é normal. Às vezes é um problema lá na coluna, sabe? Que a gente tá aqui focada, né, na menopausa, mas às vezes ela tá com uma parte da pelve dela aderida ali, a gente faz uma mobilidade, melhora ali a irrigação sanguínea, ela para de sentir dor. Show. Então, maravilha. Assim, pode ser um monte de coisa e a fisioterapia vai cuidar dela. Legal. Se é dor, a fisioterapia aí, né, cuida. Ó, a Lorena Costa, pediatra maravilhosa também, obrigada pela participação. Logo, logo ela vai estar sentada aqui também, porque ela é, das minhas, eu gosto, daquela que fala de maternidade sem mimimi. Ai, que delícia. É com ela. Ela mandou 3 perguntas pra gente. Primeiro, é obrigatória a reposição hormonal na menopausa? E se essa reposição pode causar câncer de mama? Não é obrigatório, a gente tem que escolher discutindo com o médico, né? Quem vai passar isso é o médico. Não causa câncer de mama, né? Na verdade, quem tem predisposição a câncer, que é estrogênio dependente, então ele precisa de estrogênio ou progesterona para poder desenvolver, aí tem uma contraindicação. Então, são contraindicações relativas. Por isso que precisa discutir tanto com o ginecologista quanto com o oncologista se essa pessoa já tem genética, né? Sim. Então, precisa avaliar. Não é obrigatório. Hoje existem os orais, né, que é sistêmico, e existem os locais, que vai usar ali um óvulo intravaginal. E aí, normalmente, mulheres que podem ter, não que tem câncer, mas que tem na família, podem usar o local, ele é seguro. Mas isso tudo tem que ser discutido com o médico, tá? Não vai ser eu que vou falar quem usa, quem não usa. Quando a gente não tem uma contraindicação, né, nesse sentido, e põe na balança, o benefício é muito maior do que o malefício, porque existe não posso tomar hormônio. Não é ruim tomar hormônio, né? Ele não vai causar câncer, não vai dar um AVC, né? Tem muitas outras coisas aí que são piores que isso, e a gente pode ter uma vida saudável usando hormônio. Ninguém pensa 2 vezes em usar o Puran lá, falei nome de remédio, né? Usar o hormônio da tireoide. Verdade. Ninguém pensa. Verdade. Precisa tomar, toma. Você tem hipertensão, toma o remédio. Ninguém pensa 2 vezes. Por que cuidar da saúde íntima, a gente fica, não vou tomar. Mas você acha que existe? Porque é o que eu falei no início, né? Falou de menopausa, liga reposição hormonal. E aí tem mulheres que falam, pelo amor de Deus, não quero usar, porque isso vai alterar isso, vai alterar aquilo. Mas já existe uma alteração que é natural do corpo, não é? É para controlar, na verdade. Olha isso, gente. Tá vendo? Mais uma informação aqui preciosa. Então, o hormônio, a reposição, é para controlar esses sintomas que você vai sentir, né? A menopausa por si só, ela vai causar doenças vasculares. Então, a menopausa por si só já pode trazer riscos aumentados de AVC, risco aumentado de problemas, né, cardíacos, cardiovasculares. Não é o hormônio que toma que vai causar isso, já é da vida, da menopausa. Então, o hormônio é para te dar uma saúde, para equilibrar a sua saúde nesse momento de transição. Vai ser para o resto da vida? Não sei, cada mulher reage de uma forma às medicações. E você pode testar, esse não deu, esse deu. Então, hoje existe. Assim, é muito triste a gente pensar que quando você vai buscar na literatura, são pouquíssimos estudos. São estudos ainda recentes, que não tem estudo a longo prazo. E isso dá medo na gente mesmo. Claro. Mas então vamos usar o que existe hoje com parcimônia. Olha, esse hormônio está me fazendo mal, eu estou tendo muita dor de cabeça. Vamos trocar? Troca. Também, sabe? Não parar ali. Entendi. A gente acha que vai achar um botãozinho, apertou, tomou tudo. Não, vai testar. Né? Eu tenho gente muito próxima de mim que usava o DIU com hormônio. Nem sentiu, passou pelo climatério, chegou na menopausa, nem sentiu. Tirou o DIU porque venceu. Começou a ter os sintomas, voltou com o DIU.
Já está na menopausa, mas o DIU, ela fala, eu não senti nada, não senti dor, não sinto nada. Por quê? O próprio hormônio do DIU já está regulando ela. Entendi. Ali. Então, assim, é possível você ter vida plena. E essa pessoa, ela é minha amiga, ela é uma queridona, assim. Ela é maravilhosa, você vê. E ela trouxe isso pra mim. Então, assim, em contrapartida, né? Pra que você vai ficar sofrendo com dor, calorão, irritabilidade, se você pode tomar um hormônio ou usar um hormônio local? E tem que ter paciência também, que é o que você está falando, que eu acho que as mulheres, não vou tomar, porque, eu tomei esse remédio, me alterou isso, agora eu tô assim, tô assando, mas também não alia, por exemplo, uma boa alimentação, um exercício físico, que eu sei que tripé isso da pro saúde. resto da vida, né? Tripé da saúde. Alimentação, descanso, né? Sono, tranquilo. Verdade. E atividade física. Isso é pra vida, né? Toda. Qual que é o segredo para ser feliz? Alimentação, descanso, atividade física. Qual que é o segredo para passar melhor pela menopausa? Alimentação, atividade física e descanso. É tripé da saúde. E tem que ter paciência com os hormônios. Não, tomei esse, não foi legal, volta troca, lá, troca, eu quero que você troca, me indica outro, tô sentindo isso. Tomou outro, observa o corpo. Outra coisa, né? Porque às vezes não é só o hormônio que tem que mudar, né? O quê? Tem que ir lá na fisioterapia, tem que ver se tem alguma coisa física. Às vezes a musculatura tá rígida. Às vezes a gente precisa de melhorar o aspecto com massagem. Na vulva ali, na vagina. A gente vai aplicar uma radiofrequência para melhorar o aspecto. Até isso pode interferir na questão hormonal também. Pode, porque hoje a gente também... É porque existe... Tudo é muito banal, né? Eu tô... Minha libido tá baixa. Aí vai no médico e taca testosterona na mulher. E não tem necessidade, né? Porque a mulher trabalha com níveis de testosterona baixo. Não melhora, eu já tô tomando... Porque não é isso, gente. Não é, sabe? É aqui, libido, desejo, orgasmo, é aqui. Não é só hormônio. Então, por isso que nunca é uma coisa só. Entendi. Sabe? Então, assim, ainda não tô na menopausa. Mas já tô ali nos 40, 42, 41. Quero cuidar. Legal. Vamos começar, então, com a fisioterapia. Vamos começar com a educação sexual. Vamos começar a entender o que está acontecendo. Lu, agora começou a falhar minha menstruação. Então, começa lá e discute com o médico, né? Sobre os possíveis tratamentos medicamentosos. Porque essa parte da fisioterapia não entra. Vai fazer lá o tratamento medicamentoso e continua ali naquela manutenção. Hoje, as minhas pacientes que são menopausa, elas fazem o tratamento e depois fazem uma manutenção ali a cada 6 meses, a cada 1 ano, vem, faz uma rádio, aplica uma rádio ali, fica bem. Eu tenho uma paciente que fala assim, me destronca. Porque ela tem tanta rigidez na pelve que eu preciso fazer umas manobras para ela ficar melhor. E ela adora. Ela me destronca aqui que eu não tô boa, não. Legal. Vai lá, mas é só manutenção mesmo, né? Bacana. E é isso, não tem muito segredo. Como a gente dá uma manutenção no carro, com o nosso corpo não é diferente, né? A gente vai no dentista, para dar manutenção, vai na fisioterapia. Nossa, vai dar manutenção. Vai mudar a vida, porque eu já estive na mão dessa mulher, tá? Não tô fazendo propaganda enganosa, não. Se você quiser tirar a prova, você vai lá, chama ela. Luciana Torres, fisioterapeuta pélvica. Você vai ver o que ela vai fazer por você. É real, gente. Depois, se não for, vocês podem me chamar. Nós duas lá, duvido. Vocês vão ficar super satisfeitos, porque ela é uma profissional muito séria, como eu estou dizendo. Não é à toa que ela está aqui comigo hoje. Se ela não fosse foda, ela não estaria aqui. Ela sabe disso, né? Eu admiro demais ela. E voltando para a pergunta aqui da doutora Lorena Costa, ela também fala o seguinte, quais os principais sintomas que a mulher apresenta na menopausa? Mas, na verdade, a gente já falou isso aqui, né? Que é mais a ver com o climatério. Na menopausa já não vai ter tanto esses sintomas, ou ainda tem? Pode ter a dor, né? Na relação sexual, porque vai perdendo, vai causando atrofia e chega lá com dor. Então, assim, nos primeiros sintomas, as primeiras dores na relação, primeira ardência, a pessoa ter infecção de urina e de repetição, né? Que a infecção de urina, ela não é normal. Então, aí tem gente que chega lá, eu tenho 3, 4 infecções de urina por ano. Meu Deus, tá erradíssimo. Tem uma coisa aqui que a gente dá para tratar, né? Então, vamos cuidar. Começou a ter infecções, ou vaginoses também, né? Começou a ter candidíase, e aí tem alguma vaginose bacteriana, que é uma infecção, e coça e dá mau cheiro, então já busca tratamento. Então, são esses os sintomas aí das mudanças. Mas aí lembra que 10 anos antes disso tudo já começa a ter alguma mudança. Legal. Né? No ciclo menstrual, principalmente, às vezes no intestino.
Já começa aí 10 anos antes. Legal. Ô, Lu, o que você, né? Nós estamos falando tanto de mulher aqui, mas o que você aprendeu com o mundo sendo uma mulher? Nossa. Tô doida para ouvir essa Sabe resposta. bola de neve, né? Você vai descendo, aí cai, aí levanta, assim, mas já tá enorme de morte. É assim. Aprendi aos trancos e barrancos. Eu sempre fui muito curiosa, muito. Desde, nossa, assim, eu me lembro desde adolescente, ser muito curiosa com tudo. E muito foguenta também, sabe? Eu sempre senti muito. Eu acho que meus hormônios começaram bem cedos, assim, por volta de 10. Eu menstruei com 12, né? Então, já estava preparando um pouco e antes, eu sempre senti meu corpo. Não falava, era tabuzaço, não conversava com ninguém, mas eu era curiosa. Na minha época, ele comprava revistinha na banca. Capricho, aquelas de testes, de signo. Exato. E eu sempre fui curiosa, sempre fui. Existia, não sei se existe ainda, né? Mas existia um grupo de educação sexual na escola, mas eu não participava, mas eu estava na cola de quem estava lá. Entendi. Não me lembro por que eu não participava. Eu acho que na época eu não quis participar, mas eu estava sempre na cola de quem estava participando e conversando e discutindo. Eu vi. Eu demorei pra beijar na boca, então eu ficava atrás de todo mundo que beijava pra eu entender como é que era. Eu demorei um pouquinho pra ter minha primeira relação. Demorei assim, não, foi dentro do padrão. Mas já tinha muita gente perto de mim que tinha. E eu queria saber como é que era. Então eu sempre fui curiosa. Entendi. E fui aprendendo sozinha. Infelizmente, né? Minha mãe é muito tímida, coitada. Também. Somos dessa geração, né? Então assim, a educação que ela também não deu teve, exatamente. Né? Minha mãe é a mulher única de 6 irmãos. Nossa, aí complica mais ainda. Então a educação dela era tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, dos filhos. E dos irmãos. Educação sexual não existia. Mas eu muito curiosa. E eu brinco com ela, tadinha da minha mãe. Falei, mãe, tão tímida, paga uma faculdade pra ficar falando de sexo na internet. Aí ela fica assim. Mas eu acho que ela entende, sabe? Claro. Na verdade, ela me impulsionou. Com você, né? Ela me impulsionou a ir para essa área, porque a minha mãe é muito jovem, né? Minha mãe vai fazer esse mês 56 anos. Novíssima! Novinha. 56, faz dia 25 agora. Começou cedo, né? E aí, quando eu tava na faculdade, ela tinha 38. E já tinha nós 4 filhos. E ela começou a apresentar incontinência urinária e a médica já encaminhou ela pra cirurgia. E na época eu falei, não vai fazer cirurgia não, que eu sei que tem tratamento conservador, não vai fazer cirurgia agora não. Mas eu ainda não tinha passado por essa parte na faculdade, mas eu passei. E aí ela fez e parou a incontinência urinária. Então ela ficava, não, você tem que trabalhar com isso. Você tem que trabalhar, porque é difícil de achar. Ela foi fazer longe de casa, lá no centro de BH, porque não achava profissional na hora. E realmente é uma área muito nova. Essa área da fisioterapia pélvica, ela é recente, né? A fisioterapia é recente. A fisioterapia tem 60 anos, se eu não me engano. 60 e poucos anos. Essa área da fisiopélvica é muito nova. Não, eu só soube quando eu tive contato com você. E a gente vai falar assim, mas fisioterapia trata isso? Gente, fisioterapia trata essas coisas? Meu Deus, achava que era só a perna, né? Força. E aí a fisioterapia ela é muito ampla, né? E ela me impulsionou a tratar. Só que aí eu fui para a área de saúde da mulher, fui muito para obstetrícia, que eu sou apaixonada, e a sexualidade me puxou. Entendi. Eu fui escolhida pela sexualidade, porque começou a vir. E assim, eu fui apaixonando, porque o resultado... Sabe entregar prazer? É o que eu faço. Entregar prazer, gente, prazer. Essa mulher é demais. As primeiras pacientes, medo, né? Tipo assim, medo de atender. Eu lembro que a minha terapeuta falava assim, minha filha, se encerrar, o que acontece? Eu falei assim, acontece que vai demorar mais o tratamento dessa pessoa. Ela, Lu, calma. Sabe, você tá no caminho. Aí fui. Na primeira mensagem, Lu, consegui transar. Ai, nossa, é uma emoção. É muito bom. Eu tenho uma paciente que foi, assim, desafiador demais atender ela, porque uma mulher, na época, hoje ela está com 55, mas na época ela tinha 48 anos e nunca tinha tido relação sexual. E tinha pânico. Mesmo? E ela já tinha o diagnóstico de vaginismo há mais de 20 anos. Só que na época não tinha fisioterapia. Na verdade, até tinha, porém era muito escasso, muito pouco conhecido. Então, quando o médico falou com ela que ela tinha vaginismo, que ela precisava tratar, ela foi pro sexólogo e não gostou. Então, ela desistiu de se relacionar. Então, pensa, com 20 e poucos anos, né? Ela não se relacionava mais. Porque ela fala assim, Lu, eu amava beijar. Eu amava beijar.
Mas a hora que esquentava, que aquela mão descia, eu fugia. Igual o diabo foge da cruz. Fugia. E aí, toda vez que eu me relacionava que ia ficando sério e o cara queria, eu terminava. Então, eu parei de relacionar para não ter que terminar. Caraca. Porque era difícil. E assim, ela não tinha com quem contar, não existia. O primeiro dia que ela chegou, ela cruzou o braço e falou assim, você vai me desmaiar e enfiar um negócio aqui? Eu falei, não. Tudo consciente. Nós vamos fazer um trabalho consciente. E foi muito legal. Ela mordia, era na pandemia, então ela mordia a máscara na hora que eu chegava perto dela. Ela ia subindo na maca, assim, era um vaginismo gravíssimo. E ela só veio para física porque ela tirou o útero, fez uma cirurgia, tirou o útero, e aí a médica, quando foi avaliar a cirurgia, falou assim, nossa, eu não consigo avaliar, você precisa fazer fisioterapia. Então aí que ela descobriu. E veio cheia de tabus. No primeiro dilatador, que é mais ou menos o tamanho de um dedinho mindinho, que ela conseguiu colocar sozinha em casa, ela me ligou. Ai, eu consegui, que ela estava tão feliz. Olha pra você ver os passos, né? Olha que processo, até ela sair transante. Transante. Sério, ela estava tão assim, no final, não sei o que fazer. Sim. Que a gente, no consultório, fazia script de conversa, de diálogo. Tipo assim, Lu, eu não quero falar que eu tenho problema porque eu não quero assustar o cara. E aí? Fala, vamos conversando. Você vai ter que fluir, né? Você virou o cara. Eu virei o ponto de apoio dela. O ponto de apoio. Testou ali porque antes. parte do tratamento a gente usa dilatadores, ela é usar em posições diferentes. Então, ela, né, no consultório, em casa, ela tinha o dela em casa, ela usava em posições diferentes. Então, quanto a isso, não. Mas ela não sabia nem o que conversar. Porque quantos anos sem conversar com alguém? E ela botou 15 anos de diferença, para menos e para mais no Tinder. Saiu com os novinhos. E teve a relação no carro e me ligou, eufórica. Você não vai acreditar. O relato dela tá lá no meu Instagram. O relato dela é emocionante, porque ela fala assim, a minha vida mudou. O que seria da minha vida? Eu achei que eu ia morrer sem ter relação sexual. E aí a gente faz um acompanhamento, né, de 10 meses. No último acompanhamento, aí ela levou chocolate, né? A gente faz uns questionários sobre inventário sexual. E assim, no primeiro que ela respondeu, não faria. No segundo ela, fiz. Assim, é muito bom. É muito bom ter esse feedback. Então é isso, é entregar prazer. Eu entrego vida pra pessoa. A pessoa achou que estava ali, naquilo, que isso aqui estava bom. E ela dá um salto e aí tá super feliz. Até hoje a gente conversa. Gente, amei isso. Amei. Essas mulheres aí estão muito interessantes, hein? É muito Vamos gostoso. conversar depois. E o que você, enquanto mulher, deseja às outras mulheres? Prazer, gente. Prazer. E aí, é só sexo, dá prazer? Não. Tomar um café, bater um papo. Não é? Sabe? Sair com andar de bicicleta. Sair com as amigas, tomar um chopp, dançar, prazer, gente, sabe? Viva você. Uma vez eu esqueci o nome dela, a Manu Xavier, acho que é Manu Xavier, falando quem é você para além do trabalho, para além da maternidade, para além do casamento. Quem é você? E aí a gente fica pensando, cara, quem sou eu? Não é? E aí, quem é você? Quem é você? Porque é isso que eu desejo, as mulheres sejam elas mesmas, né? Não se limitem ao trabalho. Porque eu não sou só fisioterapeuta pélvica. Eu gosto de dançar, eu gosto de conversar, eu gosto de rir. Eu adoro rir, eu adoro fazer rir. Nasci no dia do palhaço, inclusive, sagitariana, né? Então, louca. Sagitariana é louca, eu amo. Então, essa sou eu, assim, de riso fácil mesmo. Mas eu sou tímida. Isso é verdade. Depois vocês conhecerem ela a fundo, vão ver se vocês vão mudar essa ideia aqui. Eu sou tímida. Mas então é isso. Então eu desejo que as mulheres sejam mulheres, donas do corpo, donas do prazer, gozantes, transantes. Amei. Gente, essa mulher é fantástica. Agora é aquela hora da dica, né? O que você trouxe para compartilhar? Você já compartilhou milhões de coisas maravilhosas, mas, né, é o quadro. Então, o que você trouxe aí para a gente fechar com chave de ouro? Eu fechei com 3 dicas aqui, mas todas elas a gente já foi falando, mas só para lembrar. Hidratar, né? Então, existem hidratantes e tem uma diferença de hidratante e lubrificante que eu acho que eu não falei. Não. Eu já até colocado aqui na minha pautinha. O lubrificante, ele é absorvível, ele é de ação rápida, ele é só para a hora da penetração. O hidratante que tem aquela característica, alguns não tem, nem todos têm, tá? Mas é bom, os que têm são bons. Tem que ver se não tem alergia. Mas a diferença do hidratante é que ele vai grudar ali na pele, vai manter mais a hidratação e aí a pele vai ficar hidratada. Então,
existem hidratantes que podem ser usados como lubrificantes e os lubrificantes que é para a hora do ato sexual. Ah, tá. Então, Ok. tem essa diferençazinha. Legal. Não usar nenhum lubrificante oleoso se for usar camisinha, porque pode romper. Então, vai usar camisinha, é lubrificante à base de água. Tá? Só porque, às vezes, usa um oleoso ali, porque ele escorrega mais, mas ele pode romper a camisinha. Se for jovem, risco de gestar. Teve até uma pergunta dessa, né? Se menopausa pode engravidar. Menopausa, o risco é, assim, muito baixo. Tá? Muito baixo. Ou alguma alteração hormonal que faz engravidar ali, mas assim, quase que risco zero. Hidratar, massagear. Então, na hora que vai hidratar, fazer uma massagem ali por fora, na região da vulva, porque isso vai aumentar ali a irrigação sanguínea e fortalecer essa musculatura. Não vou passar exercício de contrai e relaxa aqui, porque não é isso que fortalece. Não é? Então, não é só contrai e relaxa, né? Porque quando a gente fala fortalecer, a gente precisa entender como que essa musculatura está a partir daí. Então, sim, contrai, relaxa, tem um tempo de contração, mas isso é muito individual. Então, busque alguém que entenda disso. Se alguém falar com você que é só aperta e solta, tá errado, pode gerar uma tensão, inclusive, pode ficar rígido e gerar dor. Tá? Então, é essa a dica. Se conheça, sinta seu corpo, respeite os seus limites, né? O limite do seu corpo. É isso. Show de bola. Não, maravilhosa. Eu separei aqui, rapidinho, mitos e verdades, Lu. Tá. Sobre a menopausa, que eu acho que é a minha dica aqui, que é aquela papo, né? Vai e volta, papum. Então, vamos lá. Mulher, sente mais calor na menopausa? Mito ou verdade? No climatério, sim. São as ondas de calor. O humor altera? Sim. Verdade, então. O único tratamento possível é a reposição hormonal? Não, mito. Existem outros tratamentos. Depois da menopausa, não é possível engravidar? Pode ser que sim, né? Mas assim, gente, é muito, muito, muito raro. Na menopausa, né? Porque às vezes ela ainda está no climatério. Aí pode. Porque ela vai ovular. Né? Que é o que você falou, quando para mesmo. Um ano e um mês, um ano e um dia. Aí assim, muito, muito raro. Mas aí, às vezes, a pessoa faz uma reposição hormonal, tem algum óvulo lá sobrando, ela ovula. E por força do universo, porque é muito o universo querendo esse bebê aqui, né? Aí engravida, mas é muito difícil. A mulher fica mais suscetível a doenças? Sim, ela pode tem mais risco, né? Como fica mais flácido essa região, mais friável, então ela fica mais suscetível a infecções urinárias e vaginoses, infecções na vagina mesmo, na mucosa. Alimentar bem, praticar exercícios, ameniza os sintomas? Sim. Nós já até falamos, né? De tudo na vida, inclusive. Insônia, ansiedade, depressão são problemas comuns nessa fase da menopausa? São comuns. A depressão vem até dessa tô velha, sabe? Então, manter a saúde mental em dia, entender que não tá velha, nada, tá mudando. 82 anos, gente. Ela falou aí o caso real. Ia com a bolsinha andando a pé, assim, no consultório, você tem que ver que gracinha. Mas não tá velho. Velho, gente, pode jogar fora. E aí, por isso que causa depressão. A mulher não tem informação de que essa parte da vida também pode ser muito boa. Pode ter o melhor sexo da vida ali, hein? Que você tem conhecimento, você tem segurança. Tá numa outra fase, já cuidou de filho, de tudo. Tá? É só prazer, né? Não tem preocupação de nada. Então, não ter esse conhecimento gera uma depressão mesmo, ali, uma alteração no humor. A alteração no humor também por causa dos hormônios alterados. Sim. Então, sim, é verdade, mas não é... Você não está fadada a isso. Entendi. Lu, quero te agradecer demais. Dizer que não esperava outra coisa aqui. Essas mulheres que estão nos vendo aqui vão sair outras com certeza, né? Olhando mais para si, buscando mais informação e tratamento, né? Que é possível. Então, para sofrer menos, porque se a gente entende que a menopausa é também uma parte do nosso corpo e o nosso corpo é maravilhoso, ser mulher é maravilhoso, né? A gente acha que, às vezes até para uma sociedade que vem dizer o contrário, né? Menstruação é sujo, menopausa é difícil. Não. Gente, vamos olhar com amor, né, para nós mesmos, por essas fases que a gente passa na vida, que são importantes, né? Que nos tornam esse ser
mulher Completo. que a gente é, completo, sem tirar nem pôr, é só isso, ser mulher. Então, quero te agradecer muito, dizer que as portas estão abertas, temos muitos assuntos ainda, eu tenho certeza que você vai trazer pra gente, né? Mas quero já deixar aqui o meu agradecimento por estar aqui abrilhantando esse episódio. Obrigada, Brenda. Dá tempo de eu ler um poeminha? Claro! Por favor, vamos fechar com chave de ouro. Eu achei que você quer ler, mas eu leio aqui, tá? Não, é você que trouxe. Tinha 81 anos de idade, chamava-se Dona Cândida Raposo. Pois foi Dona Cândida Raposo que o desejo de prazer não passava. Teve, enfim, a grande coragem de ir a um ginecologista e perguntou-lhe envergonhada, de cabeça baixa: quando é que passa? Passa o quê, minha senhora? A coisa. Que coisa? A coisa, repetiu, o desejo de prazer, enfim. Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca. E se eu me arranjasse sozinha? O senhor entende o que eu quero dizer? Disse o médico, pode ser um remédio. Nessa mesma noite, de um jeito e solitária, satisfez-se. Mudos fogos de artifícios, depois chorou. Tinha vergonha. Daí em diante, usaria o mesmo processo, sempre triste. É a vida, senhora Raposo, é a vida. Até a bênção da morte. A morte. Pareceu-lhe ouvir ruído de passos. Os passos de seu marido, Antenor Raposo. Clarice Lispector. Uau. Havia crucis do corpo. Eu achei esse poeminha tão por acaso ontem que eu falei, gente, olha a casa. Clarice, né? O desejo do prazer não passa. Não passa. Ela fica triste, né? Muito provavelmente porque existe uma cobrança que mulher não pode satisfazer-se sozinha, não pode ter prazer, né? Então eu vou sofrer tendo prazer até a morte. Olha só, lindo. Mas eu achei bem legal. Depois te mando, você põe lá na descrição. Sim, por favor. Lu, pra quem quer te achar, pra quem quer gozar, sentir prazer, ser transante que você falou, me diga, como que te acha? Me acha nas redes sociais, é Luciana _fisiopélvica. Tem o Instagram da Vector também, que é Fisiovector. Eu tô no Centro de Contagem, mas atendo online no Brasil e no exterior, só não falo outras línguas ainda. Mas é tranquilinho de me achar. Tá certo. Ó, mais uma vez, muito obrigada, viu? E quando quiser, volte sempre. Por favor. Este foi o podcast Uai, a Ficha Caiu. Hoje aqui com a Luciana Torres, essa fisioterapeuta pélvica maravilhosa, né? E como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana lá no Instagram a gente continua esse bate-papo. Então, ficou dúvida? Quer trazer a sua pergunta? A Lu vai estar disponível, né? Para poder trazer aí conhecimento, informação para que você siga pleno na sua vida. E aí já aproveita, né? Compartilha esse episódio com alguém. Se não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para ser avisado quando tiver um novo episódio aqui, certo? E ó, no mais, um beijo e trate menos, transe mais. Até a próxima!